Fala aí pessoal, estamos aqui com mais uma questão de física do Enem. Essa vez está sendo uma matéria de calorimetria, uma matéria que eu gosto muito, não cai muito no Enem, como eu gostaria que caia, porque eu gosto muito dessa matéria, mas é possível que caia uma questão dessa. Raramente duas. Essa é uma questão que geralmente usa muita conta e por isso não é muito cobrado no Enem, certo? Alguns conceitos podem cair, mas nunca a conta em si, né? A questão de calor específico, calor latente, pode ser acabar caindo junto com uma tirinha ou algo do tipo, uma história, mas raramente a conta em si é cobrado no Enem. Então, assim mais ou menos vamos lá. Em uma aula experimental de calorimetria, a professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 cal grama inverso Celsius inverso e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. E a gente tem a tabelinha. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Vamos lá. A questão é o seguinte: quanto que ficou a temperatura final da água? Quais são os dados que nós temos? Nós temos o calor específico, que a primeira dica para nós que a gente vai usar a forma de calor específico, para quem não lembra, é a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, certo? E para lembrar, calor específico a gente usa quando nós estamos passando temperatura de uma temperatura menor para maior ou menor para maior, maior para menor, desculpa. Enquanto o calor latente a gente usa para transformação, mudança de estado físico, certo? Do gás para o líquido ou do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, enfim. Então, beleza, temos calor específico. Nós temos temperatura inicial, que vai ser importante porque a gente, usando a fórmula, a gente usa a variação, a gente encontra a variação da temperatura e a gente quer a temperatura final, então a gente precisa da inicial. A gente vai encontrar a variação, vamos usar na forma de variação para encontrar a temperatura final, tendo a temperatura inicial. Além disso, ele deu a massa da água pra gente, então é outra questão da fórmula. Faltaria então somente a quantidade de calor. A quantidade de calor é algo que ele deu em metade pra gente. Se a gente lesse essa tabela aqui, nós sabemos que em 10 gramas de castanha de caju, nós temos 70 gramas. 70 quilocalorias, desculpa. Só que a gente está trabalhando só com 2,5 gramas. Então, a maneira que a gente fazeria é com regra de 3. Se 10 gramas tem um valor energético de 70 mil calorias, certo? Que quilocalorias seria 1000 calorias, 2,5 gramas teria X. Então, X será 17.500 calorias. Outra informação que ele deu pra gente, com base na leitura da tabela nacional, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Então, significa que, como 50% foi utilizado, nós, nossa quantidade de calor utilizada na questão será 8.750 calorias. Aí daí não tem muito mais mistério. A gente usa a fórmula Q igual a mc delta T, 8.750 cal, 350 gramas, 1 do calor específico, e variação da temperatura, chegamos a 25 graus Celsius. Lembrando, por que eu usei cal ao invés de quilocaloria? Quilocaloria, obviamente, seria uma maneira mais fácil de resolver a questão, mas por que eu usei cal? Vendo aqui na unidade do calor específico, ele usa cal, G e Celsius. Então significa que vai ser cal, G, Celsius. Tudo bem? Para quem não entende como funcionam essas variáveis que dependem do material, geralmente, por exemplo, atrito, da força gravitacional, da força elétrica e calor específico também, é assim que elas funcionam. Elas dizem para você quais são as unidades que você usará. Então, por isso que aqui eu tenho que usar em calorias, aqui eu tenho que usar em gramas ao invés de quilogramas, e aqui sempre vai sair em Celsius, nunca sai em Fahrenheit ou Kelvin. Tudo bem? Ok, então temos aqui a variação da temperatura. Só para a gente então descobrir quanto que vai ser a nossa temperatura final, porque nós temos inicial. Lembrando a fórmula, variação de temperatura é igual a temperatura final, é igual a temperatura menos a temperatura inicial. Nós temos aqui a resposta
Saiu um menos aqui sem querer. Esse aqui é um igual. Saiu um menos sem querer. Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui rapidamente. Pum, pum, pum. Esse é. Isso daí. Bom, um igual. Então, 45 graus Celsius. A questão não é muito complicada. É a letra C. Tudo bem. Então, fica por aí. Essa questão mais simplesinha. É uma matéria que eu gosto, mas muita gente não gosta porque tem muita conta. Certo? Eu consigo entender isso. As formas de calor latente e calor específico sempre caem em conta para você descobrir a transformação sólida para líquida ou transformação simplesmente de temperatura. Ou a questão de dilatação. Dilatação basicamente sempre é conta. Apesar de conta eu não achar muito difícil, eu posso entender porque você acha difícil. Mas é isso aí. Fica por aí a questão de física de hoje. Espero que você tenha gostado. Dá um like no vídeo para poder ajudar aí. E segue o canal e a página no Instagram. E eu vejo vocês na próxima. Valeu!